Olá, meus meninos do terceiro ano, tudo bem? Vamos prosseguir com a nossa matéria. Nós estamos quase no final. Terceiro ano, gente, peraí, calma, já estamos chegando em agosto. Já está no final, literatura, a gente vai cuidar de algumas coisas detalhadas depois. Mas é rapidinho. A gente já está vendo o simbolismo e impressionismo. Eu estou já no caderno 4, vocês devem ter o caderno 4 aí com vocês, senão a gente encontra no plural. E a gente está na página 88 do caderno 4, começando a ver literatura, simbolismo e impressionismo. O seu tio tinha dito para vocês assim, no século XIX, nos anos 1800, existem algumas escolas literárias. A gente abre o século XIX vendo o romantismo. Depois, em meados do século XIX, a gente vê o realismo e o naturalismo. E depois, no final do século XIX, no que a gente vai chamar de Belle Époque, né, a bela época, ao final do século XIX, aquela busca pelo luxo, pela delícia, pela beleza que havia em Paris, França, Portugal, Brasil. Praticamente Paris foi toda reformulada, Rio de Janeiro foi todo reformulado, trazendo uma ideia de uma aura de uma época bela, bonita, tudo que era sofisticado era engrandecido e tal. Rio de Janeiro era conhecido como Pianópolis, todo mundo tocava piano, aquelas roupas bonitas e quadros bonitos, etc. Nós estamos na Belle Époque, final do século XIX. E a gente viu que no realismo existe muito de prosa e poesia pouco. E nós então percebemos que há um caso de poesia que é a chamada poesia parnasiana, o parnasianismo, que é aquela poesia muito dura, muito séria, muito visual, muito formal, feita pelo Olavo Bilac no Brasil principalmente. E também, nascida desse parnasianismo, vem o simbolismo. Que é isso? Alguns poetas disseram, poxa, essa poesia descritiva e tão formal é muito chata. Vamos fazer algo assim, menos objeto, menos objetivo, vamos fazer algo mais mais fluido, mais solto, mais neblina, mais fumaça. Vamos nos inspirar na arte mais impalpável que existe, a música. Então, a criação do simbolismo como escola literária parte daquela seriedade objetiva do parnasianismo e para quebrar aquilo, vamos deixar mais fluido. Yes? Por isso nós vamos lidar com símbolos, o que nós percebemos e notamos das palavras, das sensações, um certo misticismo misturado com a musicalidade. Musicalidade de música, tio Fábio? Musicalidade de música. É óbvio que a gente vai encontrar musicalidade quando a gente lê um poema, quando a gente perceber que nós temos ali repetições, quando nós temos ali aliterações, quando nós temos assonâncias, a rima, a métrica, o ritmo. Isso é a musicalidade em termos técnicos. Mas quando nós falamos em arte, a arte da música, ela é a arte mais impalpável que existe. E quando eu falo em pintura, eu posso falar para vocês, tem aqui um vidrinho com tinta e eu uso, etc. Eu vou pegar aqui um pincel, vou pintar. Então nós temos objetos. Agora, quando eu falo de música, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Não dá para pegar, já foi. Pá, passou. Neblina, fumaça, sonoridade, o impalpável. Eles adoram a ideia de misticismo no simbolismo. É difícil o poema simbolista? É difícil, porque os camaradas queriam fazer uma coisa mesmo hermética, uma coisa que transcendesse, que você visse quase que iluminada, musicalizada, mas não objetiva, né? É bem subjetivo. Então a compreensão de um poema simbolista depende do leitor, depende de quem está lendo, depende da sensação que você tem, o que você sente, e não propriamente foi indicado para você. Porque no parnasianismo ele falava assim, o vaso grego, ele descrevia um vaso, você via o vaso, é aquilo. Agora, no simbolismo, eles vão te trazer sinestesias, por exemplo. Sinestesia é o que mesmo? É uma figura de linguagem que mistura os sentidos humanos, né? A visão, a audição, o gosto, o tato, o cheiro, nós vamos misturar. Então, se você fala, lembra que seu tio brincava com vocês e falava assim, caiu uma lagartixa no meu braço e eu pensei, que barulho gelado que ela fez.
barulho gelado, né? O auditivo e o tátil. Eles adoram sinestesia. Para simbolizar o quê? Depende do sujeito. Geralmente é coisas místicas mesmo, tá? Mas a gente vai dar uma olhada para ver quais são as características que tem aqui na apostila. Veja lá, na página 88. Nós temos o hermetismo. Hermetismo é aquilo que é hermético, fechado, trancado em si. É difícil? Ok, é difícil. A musicalidade, principalmente com aliterações e assonâncias. Tio Fábio, esqueci. Não esquece. As aliterações, quando a gente vê muita repetição de consoantes num verso. E quando a gente vê muita repetição de vogal, a assonância. São as figuras de linguagem mais usadas nos poemas simbolistas. Há também o ilogismo, o mundo dos sonhos, dos delírios, tá vendo? Tudo é impalpável, né? A gente está falando aquilo que é onírico, do sonho. Vagueza, oposição ao descritivismo racionalista. A descrição racionalista dos parnasianos, agradeço. Eu quero tudo que é vago, que não é sólido, como poesia simbolista. Maiúsculas sem necessidade gramatical, porque acentuam o caráter alegórico dos vocábulos. Que é isso? Os poetas simbolistas gostam de usar palavras com iniciais maiúsculas no meio do verso. Peraí, tio Fábio, mas nós não colocamos uma palavra maiúscula no meio. Não sei quando a gente coloca um ponto final e inicia uma frase. Sim, mas eles usavam para dar evidência e valor àquela palavra, que geralmente estaria relacionada às questões místicas, às questões musicais e à questão sinestésica. A gente vai ver exemplo, que é melhor. A sinestesia, mistura dos sentidos, né? E o misticismo, ambientes carregados de religiosidade. A gente está falando muita coisa da transcendência. Esse mundo sólido e objetivo pouco me interessa. O que me vale é o mundo do espírito, o mundo da alma, o mundo impalpável. Por isso que a gente chama de religiosidade. Eu gosto eu gosto dessa expressão encontrar a luz, sabe? Aquela coisa. Transcender, essa é a palavra que eu gosto. Transcende, né? Sai desse corpo, sai desse sólido e vira algo que transcende, que vira essa luz que está vindo aqui me ajudando um bocado. E nós temos na página 89 um poema que eu acho que é o mais conhecido do Cruz e Souza, que é o maior representante do simbolismo no Brasil. É o poeta Cruz e Souza, curiosamente, negro. É importante que a gente saiba que nós tivemos grandes escritores negros. Nessa altura do campeonato, Machado de Assis, a gente já viu, Lima Barreto, a gente já viu, e agora Cruz e Souza, um poeta negro. 3 dos maiores escritores brasileiros que nós já estudamos são negros, a cor da pele deles. É preciso pensar nisso? É preciso. E nunca negar que existe uma influência enorme na nossa cultura e na nossa arte da cultura dos negros, tá bom? Vamos dar uma lidinha? Antífona. Itz, o que é antífona? Já começamos bem. Antífona é quando você faz uma música antes de começar a missa. Tem aquela musiquinha. É uma antífona. Entre a leitura de um evangelho e outro, faz uma musiquinha, isso é antífona. E aí começa o poema. Ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Exclamação, reticências. Ó formas vagas, fluidas, cristalinas, reticências. Incensos dos turíbulos das aras, reticências. Por que você está falando isso? Gente, olha que coisa sentimental, né? Quando você exclama, é sentimentalismo. E a reticência é um suspiro. Isso também demonstra sentimentalidade. Então é isso que eu estou chamando para vocês de transcender, de misticismo. Até na pontuação a gente consegue isso. Agora veja, o que o sujeito está falando? Ó formas alvas, brancas, claras, luares, neves, neblinas, vagas, fluidas, cristalinas, incensos. Tudo significa uma coisa só, branco. E branco é uma cor do misticismo, da transcendência. Então ele está falando, né? Vamos falar de transcendência. É uma música que eu escuto que me leva para outros lugares que transcendem. Porque ele está usando tudo como branco.
Por curiosidade, o Antífona, que é um poema muito maior do que está aqui na apostila, ele possui 60 maneiras de se dizer a palavra branco, porque o Cruz de Souza queria dar a ideia de transcendência que essa cor traria, né? Próxima da iluminação. Ela reúne todas as cores. E aí ele vai usar aqui algumas expressões. Dá uma olhadinha, meninos. A palavra formas está com maiúsculo no meio da frase. Pegaram? Formas, formas, com maiúsculo no meio da frase. Então, é uma das características da poesia simbolista, né? Tio Fábio, eu não sei o que é nada disso. Ó formas alvas, brancas, formas claras de luares, de neves, de neblinas, ó formas fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das áreas. Eu estou falando do branco e de uma fumacinha saindo. Turíbulo é quando você coloca incenso e naquela igreja você chacoalha assim e sai aquela fumacinha. Fumaça, branco, neblina e tal. Depois ele vem lá. Formas do amor constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Tudo é branco. Mas vejam as palavras que ele quer evidenciar. Estão em maiúscula. Amor, virgem, branco, né? Santa, branco. Aqui, essas palavras todas em maiúsculo. E dá uma olhadinha na terceira estrofe. Indefiníveis músicas supremas. Músicas, né, que eu escuto, antífonas que eu escuto, que me levam, que me transcendem, né, e que são indefinidas. Eu não sei muito bem explicar de onde vem, para onde vai, por que eu sinto o que eu sinto, né? Indefiníveis músicas supremas. São músicas dos deuses, dos anjos, dos santos, não é uma música terrena. Harmonias da cor e do perfume. Cor, perfume, ok. Cor, visual, perfume, olfativo. Como é que chama isso? Sinestesia. Harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas, réquiem do sol, que a dor da luz resume. Gente, explicar o que é dor da luz tá mal, hein? Isso é místico pra caramba. A luz sentir dor. Estranho. O máximo que a gente pode entender aí é que há uma sinestesia. Dor é tátil e luz é visual. Outra sinestesia. No final, a gente vai ter o quê? Total direito de compreender o poema como nós quisermos. A minha compreensão desse poema é um sujeito dizendo da sensação, o eu lírico dizendo da sensação dele de paz e de grandeza que ele sente quando escuta músicas supremas e que é elevado para algo transcendente e interessantíssimo, mas nada palpável, nada objetivo. Hermético, né? Hermético pra caramba, é uma das características da poesia simbolista. A gente volta na próxima aula. Um grande beijo para vocês. Até lá.